Chegamos para mais um correspondente médico com o Dr. Fernando Gomes, que já está conosco aqui no estúdio. Doutor, bem-vindo. Acho que eu falei isso quase 400 vezes para o senhor, todo esse período que estivemos juntos. Então, bem-vindo. Elisa, você realmente falou todas essas vezes e eu sempre dizer para você, vamos trabalhar. E fica sempre essa mensagem para você. A gente que trabalha com informação, principalmente quando a gente comunica saúde, a importância da gente entender que a gente está sempre trabalhando e levando informação de qualidade e respeito para quem acompanha e assiste a gente. A nobreza desse ofício de comunicar. Vamos lá, então, começando mais um correspondente médico e a gente começa falando de um problema de saúde que foi um dos responsáveis pelo fim de uma era. O lendário músico Phil Collins, de 71 anos, já está aparecendo aqui para vocês na foto, ó. Ele fez o último show ao lado da banda Gênesis. Essa apresentação foi em Londres e o artista fez o show sentado em uma cadeira. Além disso, Phil Collins não pôde tocar bateria, a arte que fez dele um dos maiores músicos de todos os tempos. No ano passado ele havia dito que adoraria tocar, só que não conseguia, nem mesmo segurar as baquetas direito. Durante a vida, Phil Collins sofreu diversas fraturas e em 2015 ele passou por uma cirurgia na coluna que causou danos nos nervos. Nós conversamos com o ortopedista Pedro Bates. Ele explicou por que problemas na coluna podem tirar a mobilidade e a qualidade de vida das pessoas. Vamos então ouvi-lo. Uma consequência é a dor crônica, que às vezes é de muito difícil tratamento. Outra consequência é a alteração neurológica, ou seja, perda de força, alteração de sensibilidade, dificuldade de fazer certos movimentos e até dor de origem neurológica. Por que isso acontece? Porque os nervos do corpo se originam na coluna. Às vezes são necessárias inúmeras cirurgias, na tentativa de corrigir esses problemas e muitas vezes se consegue, outras não. A pior coisa do paciente de coluna certamente é a dor crônica, e com a dor crônica vem a dificuldade de realizar atividades do dia a dia e a necessidade cada vez maior de medicação para controle de dor. E hoje em dia a gente vive um problema muito grave, que é o vício em medicamentos analgésicos para controle de dor crônica. Então, a pessoa, além de ter um problema de dor crônica, um problema de coluna, pode sofrer com um vício de medicamentos. Mas esse vício em medicamentos, doutor, por que exatamente ele pode causar algum problema? Ele vai maquiando a dor, essas dores, esses males de quem tem problemas na coluna? É mais ou menos por aí? Na busca de se resolver o problema e o desconforto, muitas vezes você lança a mão da utilização indiscriminada de medicamentos que podem ajudar, na verdade, o sistema nervoso a modular um processo crônico de interpretação da dor. Por isso que é tão importante o papel do especialista em fazer o diagnóstico preciso e estabelecer o tratamento o mais correto possível. A gente precisa lembrar, Elisa, nunca esquecer que a coluna vertebral é uma estrutura extremamente importante para que a gente possa, na verdade, ficar na posição bípede, na ortostase, e com isso, então, ter a vida de relação. Só que ela contém, além desse propósito que acaba sendo extremamente importante, ela contém também dentro dela o sistema nervoso central, porque depois que sai do crânio, o sistema nervoso central ele se continua com a medula, sendo que a cada forame intervertebral, ou seja, a cada articulação de vértebra por vértebra, raízes nervosas saem e então tem contato com a periferia, levando informação através dos nervos para que os músculos façam a contração, mas também trazendo informação sensorial. Então, compressões, distorções, alterações anatômicas nessa região podem atrapalhar o funcionamento desse trânsito de informação, provocando, na verdade, dor por alteração da própria estrutura da coluna e muitas vezes necessitando, então, um procedimento cirúrgico para restabelecimento do seu alinhamento, como também compressão de estrutura nervosa, no caso aqui as raízes ou os nervos, provocando, então, uma dor que a gente chama de dor neuropática, independente do causa neuropática. Ah, dor neuropática. Isso, por alteração do sistema nervoso central. Lembrando que, e periférico também, lembrando que quando existe uma memorização da dor, a gente já começa a falar em dor crônica, independente de existir uma lesão estrutural de verdade que está machucando, que está provocando um processo inflamatório agudo ou algo que o sistema nervoso, de uma forma errada, acabou aprendendo e a pessoa precisa conviver com esse desconforto. Pois é, isso que eu ia perguntar para o senhor justamente, essa questão de dor crônica. A gente está falando de lesões na coluna. Quando alguém tem dores na coluna, por quaisquer que sejam os males, a gente está falando de alguém que lesionou,
que de fato tem um problema que tem que ser resolvido, ou de maneira passageira, uma lesão que é uma coisa que resolve-se rapidamente, ou algo que pode ser crônico? Como exatamente distinguir algo que é crônico, doutor? Quando passou de 3 a 6 meses com uma persistência da dor e você não tem um machucado, uma lesão, um problema que você consiga detectar, você já disse que a dor já se tornou crônica. E com isso, da mesma maneira que o sistema nervoso ele é capaz de memorizar, a gente fala aqui de memória em linhas gerais, coisas boas, essa memória também distorcida da percepção, no caso da dor, pode acontecer. E por isso que muitas vezes o manejo é mais complexo, não é simplesmente olhe uma tomografia ou ressonância e fala, olha, tem uma lesão, eu vou operar isso aqui, deixar tudo alinhadinho e a pessoa melhora. Muitas vezes é feito isso e o paciente não experimenta a melhora. Por quê? Porque é necessário um olhar multidisciplinar, você vai precisar da fisioterapia, da escolha do medicamento adequado, de terapias de reabilitação. A gente sabe que a acupuntura funciona, a massoterapia funciona, o próprio fortalecimento muscular do core dessa região. Enfim, é um olhar 360 graus para o problema, muito mais do que simplesmente operar. Doutor, só mais uma pergunta antes da gente ir ao próximo. Quem sofre esse tipo de dor, esse tipo de problema? A gente está trazendo aqui o exemplo de Phil Collins, que aos 71 anos tem essas lesões, tem a lesão na coluna, tem problemas de dores, não conseguiu nem mais tocar a bateria. Então, é como se ele começasse a limitar os próprios movimentos por causa da dor. E às vezes, quando a gente vê, por exemplo, uma criança com uma lesão, parece que é tão rápido para uma criança conseguir se recuperar. Quando vê, machucou, ai, doeu, amanhã passa. E para uma pessoa mais experiente, a exemplo de Phil Collins, 71 anos, parece que é um pouco mais difícil. É assim mesmo? O nosso corpo, quando a gente é criança, parece que ele se resolve melhor e mais rapidamente? Existe uma relação entre a juventude e o processo, tanto de desenvolvimento do próprio corpo, como também do processo cicatricial. E conforme o tempo passa, Elisa, além dessa questão toda que a gente falou sobre a memorização da dor e alterações de circuitos na percepção dessa sensação, outros motivos podem também estar comprometidos, como, por exemplo, uma doença degenerativa da coluna vertebral. Na verdade, corroborando para que todos os forames, articulações fiquem alteradas. Então, o próprio processo de restabelecimento acaba sendo um pouco mais difícil. Assim como também a musculatura, a fáscia, a questão relacionada com os alongamentos. Por isso que é super importante a gente criar sempre hábitos saudáveis, tanto na postura como também na prática de atividade física regular. Ficar atento da importância da vitamina D, quer seja através da exposição solar ou da suplementação, porque em última análise a gente está falando de saúde do osso também. Evitar o sobrepeso. E principalmente, né, disso tudo também, lembrar que é importante a gente ter um momento de repouso, de descanso adequado, porque até a forma que a gente deita pode, na verdade, influenciar na saúde da coluna vertebral. Respondido, então, neste nosso primeiro assunto, vamos ao próximo tema e você pode participar pela hashtag Correspondente Médico, hein? Estamos sempre acolhidos por vocês na rede social. Vai lá no Twitter, deixa a sua mensagem que a gente pode compartilhar. Eu posso compartilhar aqui com o Dr. Fernando Gomes. O próximo tema é dedicado para as mamães de recém-nascidos. A OMS lançou nesta semana novas orientações para ajudar no desenvolvimento saudável das mães e dos bebês. É o chamado período pós-natal, que vai do nascimento até as 6 semanas de vida da criança e é considerado crítico pelos médicos e também especialistas. Se o acompanhamento médico não for feito, por exemplo, tanto as mães quanto os bebês podem sofrer doenças e traumas graves. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 3 a cada 10 mulheres em todo o planeta não recebem esses cuidados pós-natais corretos e que isso pode causar mortes maternas e infantis. Doutor Fernando Gomes, quais são as imagens? Que graça, mãozinha de bebê, pezinho de neném, momento tão gostoso. Quais são essas diretrizes, então, que seriam ideais de serem seguidas por todas essas mães? Elisa, olha que interessante. O período pré-natal parece que a gente já entendeu, né? Já tem um conceito mundial que vem sendo aplicado da importância do acompanhamento da mãe durante o desenvolvimento do bebê dentro da sua barriga. E agora aqui a gente coloca uma luz num ponto também nevrálgico, um ponto difícil, onde caso você não preste atenção de uma maneira adequada, problemas podem acontecer e principalmente problemas que são evitáveis se a orientação e o apoio estiverem presentes. As novas diretrizes, elas trazem luz e foco para a questão da amamentação. Então, entendendo que é lógico, uma mulher que já teve vários filhos, já tem experiência, já tem a família acolhendo, isso pode ficar mais simples. É praticamente automático, né? Sim, mas nem todo mundo é assim, né, Elisa? Esse que acaba sendo o problema, né? O apoio aos pais,
e aqui a gente está falando de um momento diferente, né, de transição. Você imagina, durante todo o processo da gravidez, apesar da mudança do corpo, continuam sendo duas pessoas responsáveis por aquele nenê que vai nascer. Exatamente. No momento quando esse nascimento acontece, essa matemática ela muda e com isso a própria dinâmica acaba ficando diferente em várias camadas, desde a questão de documentação até a questão de ficar atento quanto às necessidades de procurar um serviço de saúde ou não, ou como que vai acontecer o período da noite, como esse bebê vai dormir, a vacina. Sim. E assim outras coisas. É um mundo novo, né? Sim. Você tem que ser responsável por você mesmo, esses pais, pela vida de uma outra criatura que você não sabe exatamente como é, porque é um ser humano independente, é um novo ser humano que está ali, você não sabe se vai dormir, se vai ficar acordado, se vai querer mamar, se a mãe vai conseguir amamentar ou não, e aí a gente entra no campo das questões emocionais das mães, que se sentem culpadas por às vezes não conseguirem amamentar, mas o que eu fiz de errado para não conseguir, enfim, depressão pós-parto, são tantos assuntos, não é, doutor, que não podem ficar esquecidos. Sim, se a gente simplesmente comenta sobre isso é uma coisa, mas quando a gente traça uma diretriz Sim. e na verdade orienta os serviços de saúde organizar, e né? toda a sociedade Estruturar. para prestar atenção nisso, enfim, o objetivo a gente fica mais fácil de ser atingido. E cuidado aos recém-nascidos. E quais são os objetivos disso? Aumentar a sobrevivência de mãe e filho. E aqui, desde a sobrevivência a gente está falando de óbito mesmo, de questão de morte, até mesmo a parte psicoemocional, como você falou. Você reconhecer ali uma depressão pós-parto de maneira adequada e estabelecer o tratamento, isso é bom para toda a família e isso é bom para o bebê que está, na verdade, sendo ali acolhido inicialmente na vida. O desenvolvimento do bebê, e aqui não simplesmente o desenvolvimento neuropsicomotor, mas o próprio crescimento do corpo físico e recuperação da mãe. Apesar de ser fisiológico todo esse processo, fisiológico eu quero dizer, é natural uma mulher engravidar, passar pela gravidez, ter um filho, mas assim, é um momento único, é diferente do nosso cotidiano e do dia a dia, independente de quantos filhos a pessoa venha a ter. Então, auxiliar a mãe nesse processo de recuperação propriamente dito, para que possa estar apta a cuidar não só daquele bebê, mas também de si própria e gerenciar a própria família. E sempre lembrar que quando a gente vai visitar uma família que tem um recém-nascido, perguntar aos pais também, vocês estão bem? Como é que estão as coisas? Perguntar para a mãe, você está bem? Está conseguindo se alimentar? Porque a gente fica tão focado na atenção ao neném, e não é para menos, uma nova vida que vem ao mundo, mas é importante também dedicar atenção aos pais, para que tenham saúde mental para conseguir cuidar dessa criança. Próximo assunto que eu trago aqui, doutor Fernando Gomes, sabe aquela sensação de nostalgia? Ou quando você vê um vídeo de 30 anos atrás, ou você passa em frente à escola que você estudou e guarda tantas boas lembranças das bagunças, né, dos professores, da sala da diretoria, dos amigos, enfim, a nostalgia, quando a gente lembra do passado, o cheiro da comida da avó. Tem um estudo que foi feito por pesquisadores chineses e mostrou o seguinte, que essa sensação de nostalgia tem um benefício que vai além do benefício mental. Essa pesquisa descobriu que esse sentimento tem o poder de amenizar dores. Amenizar dores? Bom, doutor, primeiro, nostalgia. Onde é que as lembranças ficam no nosso cérebro e por que algumas lembranças causam esse amor na gente, essa sensação boa? Lisa, esse tema, eu estava falando com o Rafael, parece que ele foi desenhado especialmente para você nesse momento, para a gente fechar com chave de ouro aqui a nossa participação das boas de anos. Lembranças. Isso, aqui do Correspondente Médico. Então, nostalgia, o que é? Aquela memória boa, agradável, que faz com que a gente tenha uma sensação bacana de uma época que foi especial. Pode ser uma música, pode ser uma foto, pode ser um objeto, pode ser a participação no Correspondente Médico, enfim, e assim vai. Mas o que acontece? Esses objetos e lembranças do passado, eles mexem com memórias que têm um significado emocional muito grande e, usualmente, um significado muito positivo. O que esses pesquisadores descobriram é que quando pessoas que, por exemplo, em situação de sofrimento, como, por exemplo, uma dor crônica, era possível eles olharem fotos do passado, sim, ou relembrarem momentos em que tinham significado, essa percepção da dor ou o desconforto ou o sofrimento de fato reduziam.
E a explicação neurocientífica para isso está justamente aqui, ó, no meio do cérebro, numa estrutura cerebral extremamente importante chamada tálamo, que funciona como um verdadeiro relé, uma circuitaria onde as informações que vêm da periferia, ou seja, de como está o ambiente, como está a posição do meu corpo no espaço, se eu estou tendo calor, frio, dor ou não, ou desconforto, são misturadas e reprocessadas e direcionadas para diferentes regiões do próprio tudo no cérebro. Tálamo? O tálamo funciona como um ponto central. Se o nosso tálamo falasse, ia ter cada absurdo ali de lembrança, tantas coisas do passado, doutor Fernando, mas ainda bem que ele também arquiva coisas boas. Exato, exato. E por isso, na verdade, a gente percebe que existe uma explicação, o porquê, se você aciona essa questão do próprio saudosismo ou então de lembranças do passado agradáveis, por que na verdade acaba reduzindo a sensação de sofrimento. É como se você tivesse uma comporta ou então, na verdade, uma balança, em que faz com que a sua experiência, mesmo que seja agora, você esteja no mundo presente, ela dê mais relevância para coisas boas do que para aquela dor que de repente você está sentindo. Doutor Fernando, o senhor falando de passado, e aí me veio aqui algo no pensamento. A gente tem várias opções de lidar com o passado. Uma é a nostalgia, olhar as lembranças e pensar, puxa vida, que sentimento bom, nossa, lembra disso, aí você acessa bons sentimentos, se emociona e tudo mais. Tem gente que lida com o passado como se o passado, ok, passou, não causa nem amor nem dor, e tem gente que fica muito no passado. É aquele saudosismo que faz mal, como se nada vai ser melhor do que aquilo que eu já vivi. Ou pega essas lembranças do passado e fica triste, né? Há quem acesse a tristeza ao falar do passado. E isso é delicado, porque como é que a gente pode acessar o passado e entender que é um momento que já passou e que pode nos trazer uma alegria com as boas lembranças e não ficar só preso no passado? A exemplo de, você tem questões de depressão, enfim, de outras questões, outras doenças que dizem respeito a essa nossa mania de ficar no passado. Quando a gente sobe para esse processo que a gente chama de metacognição na neurociência, metacognição é o entender o que é o processo mental que está acontecendo dentro do meu próprio cérebro, da minha própria cabeça. A gente percebe que o cérebro funciona através de contraste. Então, para eu sentir que uma coisa é boa, eu preciso mandatoriamente ter passado por uma experiência ruim. Senão, simplesmente, eu vou estar repetindo o que estão me falando. Olha, fique feliz, porque você está num momento feliz da sua vida. Ora bolas, eu só posso saber se o momento é feliz da minha vida se eu estiver passando por um momento que eu dê essa nota e que para mim tem esse significado. Então é importante quando a gente olha o passado e relembra de momentos que foram muito significativos e felizes, como forma de contraste e de comparar. Agora, é lógico, se você amarra toda a sua questão emocional no passado, você pode ter um sofrimento. E aí vem toda a questão dos psicólogos e profissionais da área da saúde para ajudar, na verdade, a pessoa nesse processo de metacognição, conseguir separar o joio do trigo e seguir em frente, porque basicamente o que a gente precisa é de ter experiência boa e, infelizmente, experiências não muito agradáveis assim, para a gente perceber o movimento da vida e dar significado a cada experiência em cada momento da nossa vida. Pois é, relembrar é muito bom. Claro que eu citei aqui de maneira muito chula, né? Coloquei a depressão no meio do exemplo. É claro que tem gente que sofre dessa doença e não é por uma questão de querer, nem às vezes tem relação exatamente com lembranças, mas com outras questões. Mas sim para fazer a relação com as lembranças do passado, que eu posso olhar um objeto e sentir muito amor e eu posso olhar um objeto e sentir muito sofrimento. Cada um tem o seu tipo de registro. A gente deseja que todas as pessoas possam ter esse tipo de sentimento de nostalgia, não é, doutor? De olhar algo e pensar, puxa, valeu a pena, foi bom. Sim, é o significado que a gente dá para qualquer coisa. E para mim foi um prazer e uma honra enorme ter, enfim, dividido aqui esse ambiente com você, com muito significado, muito carinho, tanto entre nós como também com todas as pessoas que nos acompanham, buscando informações importantes sobre saúde. Eu aprendi demais, só isso que eu tenho a dizer, e deixar também meu abraço carinhoso a Rafael Florencio, que é o editor deste quadro, com muito talento, todos os dias estrutura, para você que nos assiste, estrutura o quadro e faz um apanhado das informações com o apoio, evidentemente, de toda a produção da CNN Brasil. Doutor Fernando Gomes, obrigada por todos esses dias. E tantos aprendizados, é fascinante poder entrevistar todos os dias um neurocirurgião e alguém que é apaixonado por cérebros, e eu aqui fazendo tantas perguntas. Desculpe as perguntas de devaneios que eu lhe fiz, viu? Em todos esses anos, mas aprendi demais com todas as respostas. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.